Mais de 5.000 pessoas foram baleadas em Salvador e na região metropolitana, isso só nos últimos 3 anos. O Arauto Notícias de hoje destaca como a violência em crescimento afeta não só a rotina da população, mas desafia as autoridades da segurança pública do Estado. Os dados atualizados você vai ver aqui na tela. O Instituto Fogo Cruzado contabiliza mais bairros afetados pela violência, principalmente Fazenda Grande do Retiro, com 113 pessoas baleadas em 3 anos. Tancredo Neves, 105 baleados. Lobato, 102. São Cristóvão, 86. Valéria, 79. O bairro de Águas Claras, também conflagrado com ações do crime organizado, com 76 baleados. E Pernambués, com 72 baleados. Já falamos em Fazenda Grande do Retiro, um bairro da periferia da capital, em constante conflito entre facções. Por lá, as ordens partem dos líderes criminosos e, de forma negativa, a Fazenda Grande ocupa hoje essa posição indesejável de primeiro lugar no ranking com maior número de pessoas atingidas por disparos de arma de fogo. A nossa equipe do Arauto Notícias foi até lá para saber como os moradores se sentem diante de tamanha insegurança. Fazenda Grande do Retiro. Nos últimos 3 anos, este foi o bairro de Salvador com o maior número de baleados, mais de 100. O dado divulgado pelo Instituto Fogo Cruzado traduz a sensação de insegurança vivida por quem mora aqui. Eu acho que a gente tem que tentar sempre estar observando tudo, entendeu? Observando o movimento de cada um, porque a gente não pode confiar nem na nossa própria sombra. Tomando cuidado com o que está na mão, né? Eu acho desse jeito, porque se você acreditar muito, aí é aquele que acredita no Papai Noel e na cegonha. Cuidado de quem anda pelas ruas e dos comerciantes, que reforçam a segurança dos estabelecimentos com grades e cadeados, fazendo o papel do Estado, garantir segurança à população. Nos postes, as câmeras tentam coibir a criminalidade, mas sem o sucesso esperado. Elas apenas gravam os crimes e podem ser usadas em investigações. O bairro lidera o número de baleados em Salvador, 113 vítimas, seguido por Tancredo Neves com 105, Lobato com 102, São Cristóvão com 86, Valéria com 79, Águas Claras com 76 e Pernambués com 72. O levantamento no Fogo Cruzado foi iniciado em julho de 2022, quando o Instituto começou a atuar aqui na Bahia. Nesses 3 anos, mais de 5.000 pessoas foram baleadas em Salvador e na região metropolitana, mais de 70% delas aqui na capital. Foram exatamente 3.539 vítimas na capital. Logo depois vem Camaçari com quase 600 baleados, seguido por Lauro de Freitas com 205, Dias Dávila e Simões Filho com pouco mais de 140 cada. Dessas 5.000 pessoas baleadas, nós estamos falando de 35 crianças, nós estamos falando de 52 idosos, de 167 adolescentes. Nós estamos falando de 3 fetos atingidos dentro do ventre das suas genitoras. Nós temos uma política de segurança pública que ela sim tem um alvo preferencial, homens, jovens, negros, nas periferias desses municípios, mas que ela atinge toda a comunidade baiana. Um dos casos de maior repercussão neste ano aconteceu no dia 14 de março, quando uma troca de tiros entre PMs e bandidos na Avenida Paralela tirou a vida da dentista Larissa Azevedo, de 28 anos, que estava na carona de uma moto a caminho do trabalho. Dos números totais do Fogo Cruzado, 71% das vítimas moram em Salvador. As operações policiais, inclusive, respondem por 36,5% dos casos registrados. Já 57% dos baleados foram vítimas de homicídio ou tentativa de homicídio. Hoje nós temos uma política de segurança pública que faz com que as forças de segurança do Estado participem cerca de 38% dos eventos de tiroteios relacionados a essa violência armada. É preciso a gente superar essa lógica, porque a política de segurança pública ela deve priorizar a vida e não distribuir a morte. Tá vendo que a vida tá perigosamente, a gente tem que fazer o quê? Um olho fechado e outro aberto. Não tem muito o que se fazer, não. A segurança pública hoje em Salvador, no Brasil, é horrível. Prestando atenção nos números aqui e lembrando dos 3 fetos baleados no ventre das próprias mães, segundo a informação do Fogo Cruzado.
35 crianças entre as 5 mil pessoas baleadas em 3 anos, 52 idosos, 167 adolescentes e a grande maioria 4.724 adultos, sendo que 3.700 morreram. 7 em cada 10 pessoas foram baleadas em Salvador. 3%, um terço, 36% baleados em ações policiais e mais da metade foram vítimas de homicídio ou tentativa de homicídio. São números que impressionam pelos números, e quem vive nas localidades, quem sabe de perto, sabe o terror que é provocado, principalmente nesses bairros que a gente está destacando aqui, que nos últimos 3 anos contemplam o maior número de baleados, segundo o levantamento do Fogo Cruzado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a intensificação das ações preventivas e de inteligência contra as facções, essa intensificação resultou na redução de 9% das mortes violentas de janeiro a julho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior. A SSP também acrescenta que nos últimos 2 anos, os casos de latrocínio, de homicídio e de lesão dolosa seguida de morte diminuíram 6% em 2023, 8,2% em 2024 e, segundo a SSP, são os menores índices dos últimos 14 anos no estado. Agora a gente vai aprofundar esse assunto conversando com o Luciano Pontes, que é especialista em segurança pública, está conectado com a gente via internet. Boa noite, Luciano. Luciano, resumidamente, o que é que esses dados indicam para a gente em termos de segurança pública na região metropolitana? Boa noite, Luciano. Boa noite, Pablo. Boa noite a toda a audiência do Aratu Notícias. Infelizmente, as políticas de segurança pública desenvolvidas tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual, elas estão se tornando inócuas. Hoje, Salvador é uma capital violenta. Hoje, Salvador é uma capital que não tem atrativo para os jovens da periferia, para o jovem negro de baixa renda e, infelizmente, se reflete no de homicídios, no número de roubos que a população enfrenta. Ora, falar de segurança pública é algo multifatorial e não pode ser encarado de forma isolada. Infelizmente, nós temos um judiciário lento na apuração, nós temos uma polícia que muitas vezes não se conecta e, infelizmente, a população se torna refém dessa situação caótica onde as facções dominam os territórios. Infelizmente, as facções dominaram os territórios, avançaram, e Salvador, por ter uma característica de uma cidade com relevo acidentado, torna difícil realmente, de uma hora para outra, você implementar uma ação em que a polícia possa adentrar, possa funcionar nos bairros periféricos e que assim logre êxito. Luciano Pontes está conversando com a gente, especialista em segurança pública. Uma última pergunta. A gente percebe que as facções criminosas não apenas estão ganhando dinheiro com o tráfico de drogas, não apenas estão ganhando dinheiro com assalto a banco, também estão envolvidas em outros negócios, em postos de combustíveis, também em tráfico, em contrabando de alimentos e até contrabando de cigarros. Até que ponto isso pode ser um entrave para a segurança pública e para as forças policiais conseguirem interditar a ação dessas facções, Luciano? As facções, elas entenderam que o tráfico de drogas, a violência e as mortes não eram tão interessantes para a questão financeira dessas organizações. Então, elas hoje possuem postos de gasolina, elas hoje interferem na distribuição de gás nas comunidades, elas hoje interferem nos sinais que são de internet que são disponibilizados para a população e, infelizmente, o Estado ele não consegue dar a segurança e fazer com que esses serviços cheguem à população de uma forma correta e adequada. Portanto, onde falta o Estado democrático de direito, o narco-estado, ele avança e as políticas de segurança pública se mostram inócuas. Nós tivemos no Brasil quase 39 mil homicídios. É um país violento que não vive uma situação de guerra real, mas vivemos sim uma guerra civil velada e que não é uma guerra civil decretada de fato. Obrigado. Mas os dados são assustadores e, infelizmente, nossa Bahia fica nesse
desse enfrentamento e as mortes dominando todo o nosso estado. Obrigado, Luciano Pontes, pelos esclarecimentos e pela opinião. Obrigado e até um próximo encontro. Esses números levantados pelo Instituto Fogo Cruzado são preocupantes. 5.000 baleados em 3 anos representam quase 140 por mês, ou seja, praticamente 5 pessoas baleadas por dia. São cidadãos e cidadãs atingidos diretamente por essa guerra urbana, vítimas colaterais que muitas vezes não têm envolvimento sequer em crimes. Muitos enxergam que os tiroteios, por acontecerem em zonas periféricas, se tratam de um problema menor para a sociedade. Se estes não querem enxergar a tragédia humana que está envolvida, poderiam ver os desdobramentos dessa tragédia. O quanto isso sobrecarrega a saúde pública, o quanto afasta turistas da capital, o quanto encarece aluguéis, o quanto afugenta moradores para cidades vizinhas. E com tudo isso vai minando a imagem da cidade que deveria ser alegre e acolhedora. Mais do que um problema de segurança pública, é um problema crônico de cidadania e a gente tem que tomar cuidado com o narco-estado.